Você acha que o PT doutrina? Acho que faz parte de uma política história, não só do PT, mas das esquerdas como um todo. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom, para pegar um exemplo americano, para a gente mostrar que isso não é privilégio só do PT. Nos Estados Unidos, havia basicamente um programa chamado USAID. USAID, eles chamam... É basicamente um programa de cuidado e ajuda que os Estados Unidos tinham. Eram bilhões que eram investidos em ONGs, supostas ONGs de direitos humanos, que financiavam desde causa trans em escolas até ONGs dessa natureza em outros países do mundo inteiro. Aqui no Brasil, eles financiavam entidades diversas. Então, há dinheiro gringo feito só para essa atividade de doutrinação. E muito dinheiro, estou falando de coisa de bilhões. O que você acha do Trump, a sua visão dele? Trump, a gente pode ter muitas críticas contra ele, mas ninguém pode negar que o Trump vem fazendo, neste mandato aqui, um mandato que tem muitas consequências para o mundo. Ele derrubou um regime ditatorial que havia na Venezuela, e não há outro nome, é um regime ditatorial. E agora, 2 meses depois da queda do regime do Maduro, ele derruba o Khamenei. E eu acho que isso... Khamenei, desculpa. Que eu acho que isso tem consequências geopolíticas enormes. Então, para quem falava que o governo do Trump é um governo mais do mesmo, por mais que você possa criticar, por exemplo, ele tarifou o Brasil, ele tratou o Brasil como qualquer coisa na relação conosco. O Brasil é um parceiro histórico dos Estados Unidos. E a gente tem que se dar o respeito acima de tudo. Mas dito isso, olhando o big picture, a fotografia dos Estados Unidos para o mundo, é um governo que está tendo consequências. E eu vi população, tanto na Venezuela quanto no Irã, comemorando a queda do regime. Então, do ponto de vista, vamos dizer, da garantia de direitos humanos para o mundo... Você acha que o Irã vai ter queda do regime? Eu acho possível. Se é provável, eu não sei, mas pela primeira vez é possível. O Irã, a relação do Irã com a própria população estava no seguinte termo: as pessoas faziam uma manifestação, o Irã passava com um carro por cima. Os manifestantes já estavam morrendo na casa das centenas. O Irã estava reprimindo com base nisso. Tomaram agora um monte de bomba na cabeça. Vamos ver se continua. A questão é, se o Irã não partir para repressão total contra a população, o regime cai. Só que se o Irã for para repressão total da população, vai tomar mais bomba na cabeça. Esse é o recado do Trump. Eu acho que alguém vai ter que ceder nesse jogo. Eu tendo a achar que o regime terá dificuldade de ficar de pé. Segundo turno aqui no Brasil sem Renan Santos. O Missão vai para que lado? Não há segundo turno sem Renan Santos. Não, vocês não vão colocar nessa parede. Eu vou trabalhar para o segundo turno. Não vou fazer as pessoas... C, né? C. Hã? C. C não existe. Mas tudo pode acontecer. Ele é o Cortez. Ele afunda o navio e vai... Você sabe a história do Império Inca? Do Império Azteca? O cara teimoso, né? O Cortez fundou o navio e foi... Ou ele ganhava, né? A conquista do Império Azteca. A gente teve a manifestação do Nicolas no domingo. Do Nicolas e do Flávio. Exato. Não se esqueça. Eu queria sua opinião em relação a essa manifestação. Você mesmo já disse que vocês iniciaram esses movimentos nas ruas lá em 2013, 2014. O que você achou de domingo, lá na Paulista? Foi igual todos os domingos que eles marcam manifestações. Haviam senhores e senhoras de idade cantando músicas de apoio ao Bolsonaro. Era isso. O Flávio foi fazer o grande discurso dele. Ele disse que o Supremo é parte da democracia, que qualquer ministro do Supremo que eventualmente cometer alguma irregularidade tem que ser passível de alguma punição. Ele falou com todos os cuidados possíveis, comemorou que o pai dele deu Bolsa Família. Foi isso. Ele fez um palanque para discursar como um candidato sem graça. Eu não sei se alguém ali... Mas ele fez exatamente aquilo que o piloto de corrida faz na última volta em primeiro lugar. Ele não quer bater no guarda-reio, né? Essa sensação que tem, né? O problema é que o carro dele... A corrida tá só começando e o carro dele tem problemas graves. Vou fazer uma profecia aqui, tá? Vocês verão nas próximas... Tá gravado, hein, gente? Pode botar. Vocês verão nas próximas semanas uma série de, vamos dizer, notícias em termos de justiça sobre Flávio Bolsonaro. Notícias pesadas sobre o envolvimento dele em eventuais escândalos. O jornalismo de bastidores lá em Brasília todo está comentando sobre isso. Contatos que nós temos também vão nessa linha. E... Dá um spoiler. Um spoiler. Teve agora uma prisão de um ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com envolvimento com o Comando Vermelho e com envolvimento com toda a banda podre da política do Rio de Janeiro. Esse cara era muito amigo do Flávio também. Temos algumas novidades disso. Novidades do escândalo do INSS. Eventualmente novidades do escândalo do Banco Master. O Flávio Bolsonaro era um operador de negócios em Brasília.
Não se esqueçam disso. O Flávio Bolsonaro era um dos grandes operadores de negócio em Brasília, como muitos outros o são, a esquerda e a direita. O Everson Rocha é da banda podre da esquerda, estava no escândalo do INSS, era um operador ali. Renan Calheiros é um operador do Centrão. O Flávio é um operador político da banda podre de direita. O ouvinte que está nos assistindo tem que entender. Não é porque a pessoa é de esquerda ou de direita que essa pessoa não comete crimes. A pessoa pode ter uma ideologia e cometer crime. É absolutamente normal. Na verdade é regra e não exceção. Exceção é você não cometer crime lá em Brasília. Então, essas coisas vão atingir ele. É um jogo que ele e o Lula vão ficar soltando torpedos um no outro. Só que o Lula conta com uma máquina muito maior do que a dele. E eu acho bem complicado. Então estou colocando em primeira mão aqui na Jovem Pan de Sorocaba. Você falou que o Flávio no domingo teve dedos para falar em relação ao STF, aos ministros, enfim. Queria saber a sua opinião em relação ao Alexandre de Moraes, de modo geral. Alexandre de Moraes, ele se excedeu, ele tomou, vamos dizer, tomou a liderança do Supremo Tribunal Federal para fazer o enfrentamento ao Bolsonaro. Dizia ele que era em defesa da democracia. Na prática, ele cruzou uma série de linhas, atropelou não só o regimento, mas atropelou as funções do próprio STF, atropelou o executivo, atropelou o legislativo e vencendo o Bolsonaro, depois, especialmente do 8 de janeiro, ele acumulou poderes e se tornou uma figura anômala da democracia brasileira, a ponto da gente poder discutir a democracia de fato, hoje no Brasil. Outra coisa, ele cruzou linhas com esse inquérito. E agora, quando a gente descobre com o escândalo do Banco Master que a esposa dele tinha um contrato de 136 milhões, ele está numa condição absolutamente insustentável de manter essa liderança. E ele fica tentando manter essa liderança, fica dando canetada como se tivesse tudo normal. O Alexandre de Moraes, ele não tem condições morais e técnicas para se manter na posição dele. E o Senado, se fosse uma instituição séria, tinha que convocar ele. E ele tinha que sair dessa posição que ele está. Assim como o Dias Toffoli, que acho que está numa posição ainda pior. O Dias Toffoli está numa posição pior do Alexandre de Moraes, porque, basicamente, assim, é complicado o que eu vou falar aqui, mas o envolvimento dele cruzava relações financeiras, né? Era um parceiro de muitos anos da turma do Banco Master. Então a gente tem, assim, falando do Alexandre primeiro, mas depois do Dias Toffoli, a gente tem um STF que não tem condições morais de dialogar com a população brasileira e que acumulou um poder que ele não tem, vamos dizer, meios de sustentar. A questão é, Lula, Flávio Bolsonaro tem condições de apontar o dedo para esses caras e, livre de escândalos, fazer o enfrentamento para colocar o STF no lugar dele e o Congresso no lugar dele? Eu julgo que não. Aí tem que o eleitor julgar. Eu vi o Flávio Bolsonaro falando deles lá na Paulista. Eles não falaram o que eu falei aqui. Eles não falaram o que ele falou. Ele não falou. Ele falou outra coisa. Ele falou, não sei o quê. Por quê? Porque ele tem medo. E por que ele tem medo? Meus amigos, o Lula está solto e é presidente da República. Vamos lembrar. Porque o Lula apoia o STF. O Lula STF tá maravilhoso, né? O Lula apoia o STF porque o Lula só tá solto e o Lula só foi candidato a presidente por conta do STF. E o Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro só tá solto porque tomou uma canetada favorável do Gilmar Mendes, que que brecou o escândalo da rachadinha. Porque se continuasse as investigações, ele seria preso. É isso, esses dois aí são dos caras sem moral. Até antes, né, o Dias Toffoli, né, barrou as investigações dele lá em 2019, né, e aí começou a indicar gente pro governo, inclusive um monte de petista, né, Cássio Nunes. Exato. O próprio Mendonça, né, então Augusto Aras, todos eles são petistas históricos. Lembrando, todos esses agentes que foram indicados pelo Bolsonaro, que passa pelo Senado, tiveram apoio da bancada do Senado do PT. Então, assim, é estranho uma indicação de direita ter apoio do PT, né, da esquerda, porque eles tinham envolvimento. E depois disso, inclusive, como, por exemplo, o Cássio Nunes, ele dá o voto favorável ao Lula, o próprio Bolsonaro fala que não ia intrometer e até o Eduardo Bolsonaro fala que foi bom para a direita, que unia a direita, né? Então, assim, em vez de achar aquilo absurdo, eles se manifestaram de maneira favorável. Sem falar também no próprio esforço quando nós tivemos a CPI da Lava Toga, porque o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro ajudou a barrar a Lava Toga no Senado. Inclusive o falecido Major Olímpio rompeu com o bolsonarismo exatamente porque ele queria levar em diante, né, a CPI da Lava Toga. Inclusive perseguiram tanto o Major Olímpio quanto a juíza Selma, né? Eles atacaram e tudo mais, né? Então tem que olhar para esse fator histórico e posteriormente, inclusive recentemente, pelo elogio do Flávio Bolsonaro ao Zanin, que era o advogado do Lula indicado para o STF, a gente acredita que o Flávio Bolsonaro tenha votado no Zanin.
Sim. Agora, tá chegando mensagem aqui de texto, Renan, do Rafael, o ouvinte Rafael, ele pergunta em relação, perguntando da sua opinião ou qual é a sua visão do fim da escala 6x1. Pelo fim ou por manter a escala 6x1? Olha só, a escala 6x1, ela atinge pessoas... Ela é dramática quando ela atinge pessoas que moram em periferias de grandes cidades e tem que se deslocar de transporte para trabalhar num emprego, em geral na área de serviços, num restaurante,